Então, hoje vim aqui para falar de se ela aqui querem tanto que será uma partida de City Cabaré. Então, essa partida de City Cabaré é filha de um grande viajante e de conexão de várias terras. Naquela época, a conexão de várias terras se fazia via de navio. Então, se ligavam vários mundos, né, que vem no navio, não é só um cara viagem. Então, ela era filha de um viajante que tinha muitas conexões com o mundo. E que ela queria conhecer a conexão. E então, mas não podia fazer tal coisa. Mas era muito curiosa. Então, e ela tinha essa coisa que fala no pacto com uma padilha. Então, saberia que tinha que empoderar mulheres e teria que ter meios para isso. Lendo na grande viagem, então tudo que trazia seu pai, e ela queria ela uma coisa de cada lugar. Assim acostumou-se a mandar uma coisa de para cada lugar, sem que o pai soubesse, escondida lá no navio. E quando voltava, então tinha cheio daquelas viagens. Às vezes o pai entregava a caixa e não sabia o que estava dentro, mas trazia outra coisa que tirava ali um pouquinho e guardava. Assim começou a entender que as ligações da vida lhe traziam portais dimensionais que é onde podia se encontrar. E assim com a virtude lá, então ela podia fazer viagens e conexões entre os mundos. Veja só. Lá que passava então por Iemanjá, nos mares grandes, e também conseguia chegar a Nanamburque. Veja só como ela ia longe nesses portais, não é? Esses são portais de mundos paralelos que vocês falam tanto, que estudam tanto. Então era onde você podia estar. Mas quando o Lopai voltava, então tinha uma esposa muito doente em casa que essa menina cuidava muito. Lá a esposa vinha na vibração de Maria Mulambo, mas era a vibração dela e era de ser uma pessoa que não podia ter filho. Então o único tesouro que tinha era esta menina. E esta menina, por entender a dor da mãe de não poder gerar, então queria muito gerar. Falava-se muito da renovação da vida. Meu pai entendendo aquilo, e naquela época que se era permitido se fazer coisas que hoje há alguns países que ainda tudo é liberado, como ser Portugal, né? Então em Portugal tudo é liberado. O sexo entre os parentes, entre os filhos, as entorpecentes, tudo é liberado, tudo é legal. Legal demais também não é bom. Então, este pai, tomado pelo tempo de viagem e não tendo uma esposa que o servisse, pois não conseguia gerar outro filho. Nesta época, a intenção de todo homem era ter um menino, e isso ela não pôde dar a ele. Vindo da vibração de Mulambo, nasceu para ser babá, e não para ser mãe. Então, são só tentativas e nunca há uma conclusão. E este homem, na fúria de não ter uma esposa para usá-la, para abusá-la e torturá-la, porque era isso que eram camas de amor na época, estuprou a menina. A rasgou em várias partes, ligando uma coisa a outra. Ligando num buraco de introdução com o outro. E isso, então, quando se terminou aquela cena de tortura, porque a ele lhe cabia o poder de tocar sua filha dentro da lei. Então, terminando toda essa sessão, que a menina se sangrava muito, a mãe a colocou em uma carrinhola, que fala assim, carrinhola, né? Para um viajante que estava passando. O viajante levava as pessoas adiante para deixar em outras cidades, porque era um período de guerra,
A intenção do viajante era salvar as pessoas. Então, por ter várias pessoas em sua carrinhola, carroça, não sei, dizer assim como era. Vamos falar assim, quando é maior é carroça, né? Andando na carroça, já havia pessoas lá e tinha alguém que cuidasse daquela menina. Porque a mãe pediu muito que ela levasse embora, porque o pai a mataria. Então, a menina foi colocada lá para recuperar-se, para que não morresse, porque ou morreria de estupro ou morreria de sangramento. E então o viajante a levou. O viajante nas vibrações de Tranca-Rua e La Gorteira. Havia uma mulher muito cuidadosa e solidária àquela situação em La Carroça. A mulher vem na vibração de La Poeira. La Poeira, que traz uma história de amor muito intensa, foi degolada por amor. Então, vendo aquela menina daquela forma, que nunca conseguiu concluir em sua vida, a cuidou. Então, chegando lá frente, de um lugar muito distante, porque Porteira faz viagens tridimensionais. Então, acredito que levou ela para uma outra dimensão para ser cuidada. E nessa dimensão, então, ela conseguiu entender o que Padilha faria por ela. E aí, então, ela foi largada na porta de uma cidade onde havia uma grande comemoração. E nesta comemoração havia uma mulher dona de uma casa de amolés. E já que ela já tinha perdido tudo, que custava ir para lá. Mas a mulher lhe propôs que tinha caminhos de crescer muito. E então ela foi para dentro de um cabaré. O cabaré só é encontrado para quem não permisso. Então, se tem permissão, chegará ao cabaré, o verdadeiro cabaré. Se não há permissão, então você não enxergará cabaré. Interessante saber os caminhos que então a menina a partir dali buscou, que eram 7 comunicações. Então, abriram-se 7 portais e 7 cabarés. Assim, é importante a conexão da comunicação. Em nosso mundo, esse que vocês vivem hoje, vivem de conexão. Se entendessem isso, iam entender que podiam passar e estar no lugar que quisessem e voltar de lá sem problema algum, desde que tenham proteção. Lá está os caminhos de Padilha. Então, a menina trabalhando em cabaré conseguia trazer muitos espíritos dali pelas conexões dos 7 mundos que já tinha abrido lá atrás. Então, se ela tornou-se mais uma de cabaré a lutar pela vida das mulheres, mais uma a recolher mulheres e comprar mulheres que sofreram tortura naquela época, mas mais do que isso, vem trazer conexões de vários portais multiversos. Naquela época não se falava assim, mas é este que está assim o entendimento. Então, muitos espíritos fazem uma passagem dali para estar lá. Por isso é importante entender que as áreas que cabaré trabalha, sempre pergunto isso a cabaré. Assim, se estou no cruzeiro, se estou na encruzilhada, se estou no cabaré, se estou em área de cemitério. Cabaré está onde quer estar. E é por isso que posso estar. Por esses portais que Padilha de 7 cabaré, então trouxe para nós. Não que estivesse em 7 cabarés, mas estava em 7 lugares sempre que queria. E podia fugir de um para o outro e esconder-se de um para o outro e esconder coisas em 7 lugares diferentes ao mesmo tempo. Então, veja como era inteligente. Porque lá encruzilhada respondia, no cruzeiro respondia, na rua respondia, no cigano respondia. Até que então, a Padilha de 7 cabaré conseguiu trazer uma coisa que eu precisava muito, que era seu ouro mineral. Naquele tempo, minha muita viagem, que demorava-se muito. E para trazer o que se queria em sua essência, precisava ser escondido. E como uma coisa tão importante conseguiria ser escondida?
se fosse passada por um portal. E ela, como já abria o portal das águas, então teria portal para qualquer mundo que quisesse. Era uma moça muito inteligente. E acabou-se que no seu 7º cabaré, onde abriu, e era seu reino de Lira que faltava. Então, é como se o reino de Lira fosse seu ápice. E no seu ápice, então, ela conseguiu todos os acordos que precisava com as saitas que existiam de sacrifícios desde essa época. O marxismo não estava dominando a terra ainda, estava no início do marxismo, mas já havia seitas de quem tinha muito para se manter tudo aquilo. Inclusive, a linha vampírica, a linha de pessoas que se congelaram ali naquela ideia de uma certa idade jovem para conseguir estar onde estavam. Então, há uma grande conexão, essa é importante, por isso que foi falado de Maria Padilha dos 7 cabarés. As misturas de linhagens é que se tomaram o poder que precisavam, e as linhagens que precisavam tomar a frente de situações que estavam acontecendo. Então, existe essa ligação da vibração de um certo tempo depois, que seria, que vocês falam, era moderna, pois, que então são era que Anunnaki entrou e conseguiu resolver tudo. Na vibração dos ciganos, que são os viajantes. Então, com a abertura de tantos portais, ela conhecia e conseguia a vibração de vários viajantes que lhe traziam o que precisava. Então, Maria Padilha dos 7 cabarés, para não dizer que era de um cabaré só, né? São 7 cabarés que são 7 portais. No cabaré, quando se chega na frente dele, se pensa que é um orfanato, e é um asilo, porque não tem cara de cabaré. Para se entrar num cabaré, precisa ser convidado. E no convite de passe existe um preço a pagar. Quando se vem no cabaré, então você aceita a minha condição e diz sim para mim, então será como eu quero, dentro das regras de um cabaré. Dentro dessas regras, então fez grandes negociações e aflorou-se ao mundo. Então, existem muitos portais de entrada e saída de um cabaré, existem muitos portais de coisas que foram entradas e saídas de um cabaré. Então, esta é a Padilha de 7 cabaré. Essa Padilha que vem toda no vermelho, com um detalhe ou outro só no dourado, porque precisa alcançar a evolução para isso. Essa é uma Padilha que pode vir nessa lenha também de viajantes encantados. Trabalhará bem com isso, mas mais do que isso, trabalhará bem com portais. De comunicação, de transição. Então, essa é uma Padilha forte. Mais do que isso, uma Padilha vem para mostrar o que uma mulher é capaz de fazer. Sair de uma situação de estupro, rasgada para morrer e sobreviver e conseguir alcançar o mérito que alcançou e chegar aonde chegou. Esta história é de Maria Padilha de Cabaré. Essa história de mais uma Padilha nessa terra. E isso que as mulheres buscam até hoje. Eu tenho na mente não, a questão que ela que faz assim na parede. Já falei isso uma vez. E ela é uma mulher à frente do tempo dela que deixa a mensagem num país onde todos são torturados até hoje. Aonde as crianças são torturadas, as mulheres são torturadas, são vendidas e rasgadas de direito à lei. Então é este o propósito de Padilha na vida de cada um de vocês. Ela quem carrega uma Padilha, como diz minha filha, tem um grande problema e tem uma grande solução. Por quê? Tem um problema que é por ela onde ela quer ficar. Mas tem uma solução quando coloca ela no altar que lhe é devido. Porque ela já passou muito para conquistar o trono que tem. E eu tenho um trono. Eu sei que passei para conquistar um trono porque não nasci Padilha. Mas há méritos que me levaram até lá. Então, a você que carrega uma Maria Padilha, entenda seu propósito e leve-o adiante.
Porque há muitas mulheres em condições obscuras que precisam de hoje uma luz. Que é só uma luz que você precisa trazer adiante. Um axé de Casa de Padilha.